Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1. A passagem. 1. A confiança na vida futura não extingue as apreensões que as pessoas têm em relação à passagem desta para outra vida. Muitos não temem a morte propriamente dita. O que elas temem é o momento da transição. Sofremos ou não ao fazer esta passagem? A inquietação é muito justa, uma vez que ninguém escapa dessa transição. Podemos deixar de fazer uma viagem neste mundo, mas nem ricos nem pobres podem deixar de fazer essa passagem. E se ela for dolorosa, nem a posição social e nem a fortuna podem suavizar a sua amargura. 2. Ao ver a tranquilidade de algumas mortes, a agonia e as terríveis convulsões de outras, podemos perceber que as sensações experimentadas não são sempre as mesmas para todos. Mas quem pode nos esclarecer a esse respeito? Quem vai nos descrever o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo físico? Quem vai nos contar as impressões desse instante supremo, quando a ciência e a religião se calam? Mas por que elas se calam? Ora, elas se calam porque falta, tanto para a religião quanto para a ciência, o conhecimento das leis que regem as relações entre o espírito e a matéria. A religião cessa no limite da vida espiritual e a ciência, por sua vez, cessa no limite da vida material. O espiritismo é o traço de união entre a ciência e a religião, e somente ele pode nos esclarecer sobre o assunto. Seja pelas noções mais de acordo com a realidade que eles nos oferecem sobre a natureza da alma, seja pelo relato daqueles que deixaram este mundo. O conhecimento da ligação fluídica que existe entre a alma e o corpo físico é o princípio essencial deste e de muitos outros fenômenos. 3. A matéria inerte é insensível, e isso é um fato comprovado. Somente a alma experimenta as sensações de prazer e de dor. Durante a vida, qualquer desagregação da matéria repercute na alma através de uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma quem sofre, e não o corpo. O corpo é apenas o instrumento da dor, enquanto a alma é o paciente. Após a morte, o corpo, estando separado da alma, pode ser livremente mutilado, que nada sentirá. A alma, uma vez separada do corpo, nada experimenta da destruição orgânica que ocorre com o corpo. Ela tem as suas próprias sensações, cuja fonte não está na matéria tangível, ou melhor, no corpo físico. O perispírito é o envoltório fluídico da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. A alma e o perispírito formam uma única entidade, de modo que não se pode conceber a alma sem o perispírito e vice-versa. Durante a vida encarnada, o fluido do perispírito penetra o corpo físico em todas as suas partes e serve de veículo para as sensações físicas que a alma registra. É também por intermédio do perispírito que a alma atua sobre o corpo e lhe dirige os movimentos. 4. O rompimento da ligação fluídica que une o corpo físico com a alma tem como consequência a extinção da vida orgânica. Entretanto, essa separação nunca se dá de maneira brusca. O fluido do perispírito se desprende pouco a pouco de todos os órgãos, de forma que a separação só é completa e absoluta quando não resta mais nenhum átomo do perispírito ligado a uma única molécula do corpo físico. A sensação dolorosa que a alma experimenta no momento da morte é diretamente proporcional à quantidade de pontos de contato existentes entre o corpo físico e o perispírito. Isso também determina a maior ou menor dificuldade no rompimento desses vínculos fluídicos. Por isso, é preciso levar em conta que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos dolorosa. São essas as diversas circunstâncias que precisamos examinar. 5. Vamos estabelecer como princípio os 4 casos seguintes, que podem ser considerados como situações extremas entre as quais existe uma infinidade de variantes. Primeiro, se, no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma
não sentiria absolutamente nada. Segundo, se, no momento da morte, a ligação entre os dois elementos, corpo físico e alma, estiver no auge da sua força, haverá uma ruptura violenta desta ligação, e isso reage dolorosamente sobre a alma, mortes em caso de acidentes, por exemplo. Terceiro, se a ligação já estiver enfraquecida, a separação será fácil e ocorrerá sem trauma. Quarto, se, após a extinção completa da vida orgânica, ainda existirem numerosos pontos de contato entre o corpo físico e o perispírito, a alma poderá experimentar os efeitos da decomposição do corpo, até que as ligações sejam completamente rompidas. Portanto, o sofrimento que acompanha a morte é uma consequência da força que existe entre os vínculos que unem o perispírito ao corpo físico. Desse modo, tudo aquilo que puder diminuir essa força e acelerar o desprendimento torna a passagem menos dolorosa. Resumindo, se a separação se operar sem dificuldade, a alma não experimenta nenhuma sensação desagradável. 6. Na passagem da vida corporal para a vida espiritual, ocorre ainda um outro fenômeno de grande importância, o da perturbação. Nesse momento, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as suas sensações. É como se ela estivesse num estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca tem consciência do seu derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca porque existem casos em que ela pode ter a consciência desse último instante, como veremos mais adiante. Assim, a perturbação pode ser considerada como um fato normal no instante da morte. A duração dessa perturbação é indeterminada e pode variar de algumas horas a alguns anos. À medida que a alma vai se libertando, a perturbação se dissipa e ela se sente numa situação que pode ser comparada à de um homem que desperta de um sono profundo. Ou seja, as ideias são confusas, vagas e incertas. A visão da alma, neste momento, é semelhante à visão de alguém que está no nevoeiro. De acordo com a situação de cada um, pouco a pouco a visão vai se tornando mais clara, a memória retorna e a alma retoma o reconhecimento de si mesma. Para uns, esse despertar é calmo e proporciona uma sensação deliciosa. Para outros, esse despertar é cheio de terror e angústia, semelhante a um terrível pesadelo. Observação: catalepsia. Doença nervosa caracterizada pela perda temporária da sensibilidade dos movimentos, imobilidade do corpo, e pela rigidez dos músculos. 7. O momento do último suspiro quase nunca é doloroso, porque normalmente ele ocorre quando a alma já perdeu a sua consciência. Entretanto, antes desse último suspiro, a alma sofre os efeitos da desagregação da matéria, que ocorrem durante as convulsões de agonia, e depois da morte, ela sofre as angústias da perturbação. Devemos esclarecer de imediato que essa situação não é generalizada, porque, conforme já dissemos, a intensidade e a duração do sofrimento são diretamente proporcionais à afinidade que existe entre o corpo físico e o perispírito. Assim, quanto maior for esta afinidade, mais dolorosos e demorados serão os esforços do espírito para se libertar das ligações fluídicas que o prendem ao corpo físico. Existem pessoas em que essa ligação fluídica é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, com maior naturalidade. O espírito se separa do corpo físico, assim como um fruto maduro se desprende do seu caule. É o caso das mortes tranquilas que levam a um despertar sereno. 8. O estado moral da alma é a causa principal que determina a maior ou menor facilidade com que ela se desprende do seu corpo físico. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego que o espírito tem com a matéria. Esse apego atinge o seu grau máximo no homem que concentra todas as suas preocupações na vida terrena e nos prazeres materiais que esta vida oferece. Entretanto, esta afinidade é quase nula entre aqueles que possuem a alma pura e identificada por antecipação com a vida espiritual.
Uma vez que a lentidão e a dificuldade da separação resultam do grau de pureza e de desmaterialização da alma, vai depender de cada um tornar essa separação mais frágil e agradável ou mais difícil e dolorosa. Bem entendida, a questão do desprendimento da alma, quer analisando os fatos teoricamente, quer observando-os na prática, resta-nos examinar a influência do tipo de morte sobre as sensações da alma no último momento de sua vida na Terra. 9. Na morte natural. A que resulta da extinção das forças vitais pela idade ou pela doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem que possui a alma desligada da matéria e cujos pensamentos se elevam acima das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes de se consumar a morte propriamente dita. Ou seja, enquanto o corpo ainda tem vida orgânica, o espírito já entrou na vida espiritual. Ele fica ligado ao corpo por um vínculo tão frágil que se rompe com a última batida do coração. Nessa situação, o espírito pode já ter recuperado sua lucidez e torna-se testemunha consciente da extinção da vida do seu próprio corpo físico, sentindo-se feliz por abandoná-lo. Para esse espírito, a perturbação é quase nula, ou melhor, ela não passa de um ligeiro sono tranquilo, do qual ele desperta com uma indescritível sensação de felicidade e esperança. Para o homem que é materialista e sensual, que viveu mais para o corpo do que para as coisas do espírito, para quem a vida espiritual nada representa e ele nem sequer perde o seu tempo pensando nela, tudo contribui para fortalecer os vínculos que o prendem à matéria. Quando a morte se aproxima, o desprendimento também se opera de forma gradual, mas requer contínuos esforços por parte do espírito para que ele possa se desvincular das ligações fluídicas que o prendem ao corpo físico. As convulsões de agonia revelam a luta que ele enfrenta, ora para romper essas ligações resistentes, ora para se agarrar a esse corpo, do qual uma força irresistível o vai arrancando com violência, parte a parte. 10. Quanto mais o espírito se apega à vida material, menos ele consegue enxergar além dessa vida. Na hora da morte, ele sente que a vida lhe escapa e quer retê-la a todo custo. Em vez de se deixar levar pelo movimento que o arrasta para fora do corpo, ele resiste a esse movimento com todas as suas forças. Assim, pode prolongar esta luta por dias, semanas e meses inteiros. É claro que, nesse momento, o espírito não desfruta de toda a sua lucidez, visto que a perturbação já se iniciou muito antes da morte. Mas, nem por isso ele sofre menos, e o vazio que se encontra, junto com a incerteza sobre o que vai acontecer, aumentam as suas angústias. Quando a morte chega de fato, nem tudo está terminado, uma vez que a perturbação continua. Ele sente que está vivo, mas não sabe se essa vida é material ou espiritual. Luta ainda até que as últimas ligações do perispírito com o corpo físico estejam completamente rompidas. A morte põe um fim à moléstia que ele sofria, mas ele não deixa de sentir as suas consequências. Enquanto existirem pontos de contato entre o corpo físico e o perispírito, o espírito ressente-se e sofre como resultado natural desta ligação que ainda não foi rompida. 11. É muito diferente a situação do espírito que não é apegado à matéria, mesmo diante das enfermidades mais cruéis. Nesses casos, as ligações fluídicas que prendem o espírito ao corpo, por serem muito frágeis, se rompem suavemente. Além disso, a confiança no futuro, que ele já adquiriu pelo pensamento e muitas vezes de maneira real, o leva a encarar a morte como uma libertação e os seus males como uma prova. Essa confiança no futuro traz a tranquilidade moral e a resignação que amenizam o seu sofrimento. Como as ligações fluídicas são rompidas junto com a morte, nenhuma reação dolorosa atinge o espírito. Ele desperta sentindo-se livre, disposto, aliviado de um grande peso e muito feliz por não estar mais sofrendo. 12. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Como não houve nenhuma desagregação parcial da matéria, capaz de levar a uma separação antecipada entre o corpo físico e o perispírito, a vida orgânica é subitamente aniquilada na plenitude de sua força.
Nesses casos, o desprendimento entre o corpo e o perispírito só se inicia depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito, colhido de surpresa, fica como que aturdido, mas, ao perceber que ainda pensa, acredita estar vivo. Essa ilusão se prolonga até que ele tenha consciência da sua nova situação. Esse estado intermediário entre a vida corpórea e a vida espiritual é um dos mais interessantes a ser estudado, porque ele apresenta a singular situação de o espírito confundir o seu corpo fluídico, perispírito, com o seu corpo físico e experimentar ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Essa perturbação oferece uma infinidade de nuances que variam de acordo com o caráter, com os conhecimentos e com o grau de desenvolvimento moral do espírito. É um período de curta duração para aqueles que têm a alma mais pura. Nestes, já havia um desprendimento antecipado que a morte, de maneira súbita, vem apenas completar. Em outros, a situação pode se prolongar por anos. Essa condição de sentir-se vivo é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum. Para os espíritos adiantados, essa situação nada tem de dolorosa, mas para os espíritos atrasados, ela é terrível. É principalmente nos casos de suicídio que a condição de sentir-se vivo se torna ainda mais aflitiva. O corpo físico continua ligado ao perispírito por todas as suas fibras. Assim, o espírito recebe todas as convulsões do corpo e experimenta sofrimentos atrozes. 13. A situação do espírito no momento da morte pode ser resumida da seguinte maneira: o sofrimento é tanto quanto mais lento for o desprendimento entre o perispírito e o corpo físico. A rapidez desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito que não é materialista, que tem a consciência pura, a morte é apenas um sono rápido, sem nenhum sofrimento, e o seu despertar é muito suave. 14. Para quem quer trabalhar pela própria purificação, é fundamental que reprima as má tendências, que domine as paixões, que renuncie às vantagens imediatas em favor do futuro. Para identificar-se com a vida futura, que é a vida espiritual, ou melhor, que é a vida verdadeira do espírito, é preciso direcionar para ela todas as aspirações e preferi-la em detrimento da vida terrena. Não basta acreditar que ela existe, é necessário compreendê-la. Para compreender essa vida espiritual, é fundamental considerá-la sobre um ponto de vista que satisfaça a razão, que esteja de acordo com a lógica, com o bom senso e com a ideia que fazemos da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é a que exerce a mais poderosa influência no sentido de explicar a realidade da vida espiritual pela fé inabalável que ele proporciona. O espírita sério não se contenta em acreditar, ele acredita porque compreende e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desdobra incessantemente aos seus olhos. É uma realidade que ele pode tocar e ver o tempo todo. Assim, a dúvida não tem como penetrar em sua mente. A vida corpórea, tão limitada, se apaga para o espírita diante da vida espiritual, que é a vida verdadeira. Essa é a razão para a pouca importância que ele dá aos incidentes do caminho, pois ele enfrenta de maneira resignada as dificuldades da vida e compreende perfeitamente as suas causas e a sua utilidade. A alma do espírita se eleva pelas relações diretas que ele mantém com o mundo invisível. As ligações fluídicas que o ligam à matéria se enfraquecem, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. A perturbação, que é inseparável da transição entre a vida e a morte, torna-se curta porque, uma vez transposto o limiar, ele logo tem consciência de si mesmo. Nada lhe é estranho e ele compreende imediatamente a nova situação em que se encontra. 15. Certamente o espiritismo não é indispensável para que se chegue a esse resultado. Ele também não tem a pretensão de ser o único meio para garantir a salvação das almas. Entretanto, ele facilita enormemente o momento da passagem pelos conhecimentos que fornece, pelos sentimentos que inspira
e pelas oportunidades que dá o espírito para ele se melhorar. O Espiritismo também fornece a cada um os meios de auxiliar o desprendimento de outros espíritos encarnados no momento de abandonar o corpo físico, abreviando-lhes a duração da perturbação pela evocação e pela prece. Por meio de uma prece sincera, que é uma forma de magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Pela evocação, conduzida com sabedoria e prudência, com palavras benevolentes e de encorajamento, tira-se o espírito do entorpecimento em que ele se encontra, ajudando-o a compreender mais rapidamente o que se passa. Se for um espírito sofredor, estimula-se o arrependimento, que é o único meio de abreviar os seus sofrimentos. Nota de Allan Kardec. Os exemplos que vamos citar nos capítulos seguintes apresentam os espíritos nas mais diferentes fases de felicidade e de infelicidade na vida espiritual. Não fomos procurar tais exemplos em personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja situação pode ter mudado consideravelmente depois da existência que ficaram conhecidos, não oferecendo, portanto, provas suficientes de autenticidade. Ao contrário, fomos buscar esses exemplos nas circunstâncias mais comuns da vida contemporânea, porque são aquelas em que podemos encontrar maiores possibilidades de comparar a vida desses espíritos com as nossas e tirar delas as mais proveitosas instruções. Quanto mais a existência terrena dos espíritos é próxima da nossa, seja pela posição social, seja por laços de parentesco ou por simples relações, mais eles nos interessam e mais fácil se torna controlar a identidade dos que se manifestam. As posições vulgares são as mais comuns e, por consequência, as mais numerosas. Assim, a nossa identificação com esses espíritos torna-se muito mais fácil. Os espíritos que ocupam uma posição de destaque na Terra nos comovem menos, porque saem da esfera dos nossos costumes. Portanto, não foram os espíritos famosos que fomos procurar. E, se nesses exemplos se encontram algumas personagens conhecidas, a maioria delas é composta de nomes desconhecidos. Nomes de grande repercussão nada acrescentariam à instrução e poderiam ferir suscetibilidades. Não nos dirigimos aos curiosos e nem aos que gostam de escândalos, mas aos que desejam se instruir com seriedade. Esses exemplos poderiam se multiplicar ao infinito, mas, forçados a limitar o seu número, escolhemos aqueles que podem nos esclarecer melhor sobre o mundo espiritual, seja pelo estado em que se encontram, seja pelas explicações que nos deram. A maior parte dessas comunicações é inédita. Apenas algumas já foram publicadas na Revista Espírita. Dessas comunicações, suprimimos os detalhes supérfluos, conservando apenas os pontos essenciais ao objetivo a que nos propusemos aqui. Acrescentamos, após cada comunicação, as explicações que foram possíveis de serem dadas.